Publicamos mensalmente o Cada Dia com mensagens, sugestões de leitura da Bíblia e orações para ajudar você a começar bem o seu dia. Para receber gratuitamente em sua casa o exemplar desse mês, ligue para 19 37 41 3000 durante a semana no horário comercial. Anote aí, 19 37 41 3000. Se preferir, mande-nos um e-mail solicitando seu exemplar gratuito, cadadia@lpc.org.br. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Olá! O que você mais gosta de fazer? Assistir televisão, escutar uma boa música, um bom programa de rádio? Ou você gosta de ler um bom livro? Todos os veículos de comunicação e informação são importantes, mas se você respondeu ler um bom livro, optou por uma excelente escolha e é uma das pessoas mais privilegiadas. Saber ler abre a mente e nos faz participantes da informação ao nosso redor e nos dá a oportunidade de crescimento intelectual. Mas nem todas as pessoas têm a oportunidade e leitura suficiente para discernir letras e códigos. Segundo divulgação do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, IBOP, 75% das pessoas com mais de 15 anos não sabem ler nem escrever direito. Um dos maiores problemas dos países subdesenvolvidos é o analfabetismo. É zero, né? Porque tem que todo mundo saber menos escrever o nome, né? Tem condição de estudo, não tem escola. Quando tem escola, não tem professor. Quando tem professor, o ensino não é adequado. Tá crítico, né? Vemos que não há como a pessoa se desenvolver, o emprego, se não seja alfabetizado. É viável, sim, que a prefeitura, o governo em si tome providência sobre isso. Eu acho que um país alfabetizado ele tem muito mais condição de crescer. Na verdade, que precisa melhorar muita coisa. A alfabetização é tudo na vida das pessoas. A partir do momento que eles não são alfabetizados, eles se sentem à margem da sociedade. A luta para reduzir o analfabetismo é antiga e zerar esse índice tem sido muito difícil. A educação é considerada um dos maiores privilégios que o ser humano pode ter. Analfabetismo, um problema de todos. Este é o tema do programa Cada Dia de hoje. Fique conosco. Analfabetismo, este é o tema do programa Cada Dia de hoje. Este é um dos desafios dos governos mundiais e não é diferente aqui no Brasil. Para o Ministério da Educação do Brasil, a meta é a redução em até 50% do analfabetismo até 2015. Isso significa levar a taxa para 6,7% até 2015, o que nos permite prever que até o final da década o analfabetismo estará erradicado no Brasil. Para isso, é necessário que haja 4% da população analfabeta, o que a Unesco considera um indicador aceitável. Segundo definição da Unesco, uma pessoa funcionalmente analfabeta é aquela que não pode participar de todas as atividades nas quais a alfabetização é requerida para uma atuação eficaz em seu grupo e comunidade. Isso ajuda a continuar usando a leitura, a escrita e o cálculo a serviço do seu próprio desenvolvimento e do desenvolvimento de sua comunidade. Um dos maiores problemas dos países subdesenvolvidos é o analfabetismo. A luta para reduzir o analfabetismo é antiga e sua erradicação não tem sido possível. Há tempos, a educação é considerada um dos maiores privilégios dos quais o ser humano pode gozar. A sociedade está experimentando uma nova forma de analfabetismo, chamado de analfabetismo digital. Este tipo de carência está relacionado com a falta de conhecimento necessário para utilizar computadores pessoais, celulares e agendas eletrônicas e dominar os sistemas que operam estas máquinas, como, por exemplo, navegar na rede mundial de computadores.
O grave problema do analfabetismo no mundo continua sendo um dos grandes temas prioritários que merecem solução. A alfabetização é um dos fatores chaves para resolver um dos problemas mais urgentes da sociedade, que a realização plena do ser humano só se dá através da educação e promovê-la é fundamental para o desenvolvimento das nações. Eu acho que a alfabetização é um sinal de evolução, de você chegar e falar, eu tenho um país, né? E a gente acha que vai ter que caminhar muito nisso. É verdade. Bastante. Falta muita educação ainda, né, no Brasil? Muito. Você está conversando com um médico, né? Uhum. Então, por que esse país está nessa situação? Os últimos a serem lembrados são a saúde e a educação, porque povo educado, povo sadio, ele vota melhor. Acho que é o meu recado. A meta da ONU de reduzir pela metade o analfabetismo no mundo até 2015 está longe de ser alcançada. Infelizmente, entre os 53 países que estão distantes desse objetivo, o Brasil, nosso Brasil, faz parte dessa lista. Educação para todos. Há anos, no Fórum Mundial de Educação em Dakar, 164 países assumiram o compromisso de garantir o acesso de mais pessoas ao mundo das letras. Mas o último relatório da Unesco revelou que há muito que ser feito. Existem ainda 793 milhões de analfabetos no mundo. Eu tive vários tipos de problemas porque eu arrumei vários empregos decentes, sabe? Eu podia trabalhar de copeira, emprego que eu podia trabalhar de vários tipos de emprego, assim, mais ou menos do que auxiliar de conservação. E eu não conseguia porque eu não sabia nem fazer o nome. E aí eu resolvi estudar. Você sabe conversar melhor, né, se expressar melhor. Se a gente não estudar, não tem como a gente vencer na vida ou ter um futuro. As Nações Unidas ainda estão distantes do objetivo proposto, reduzir pela metade a taxa de analfabetismo entre os adultos. O principal motivo é a falta de vontade política. Muitos governos não consideram que os esforços em alfabetização possam contribuir também para o aumento da produtividade e para a prosperidade em alguns países. As mulheres são marginalizadas em muitas sociedades e correspondem a 64% dos analfabetos em todo o mundo. As pessoas que não sabem ler e escrever em geral pertencem às camadas mais pobres da população e geralmente precisam lutar diariamente para sobreviver. No entanto, esse círculo vicioso da pobreza poderia ser rompido por meio de políticas e investimentos em educação. Mesmo em meio a tudo isso e principalmente frente ao descaso político, ainda existem pessoas que, independentemente da idade, se esforçam para buscar o sonho de decifrar as letras e a formação de palavras. Acompanhe a reportagem. Satisfação e muita dignidade. Para quem não teve chances de estudar durante a infância, estar hoje dentro de uma sala de aula é uma grande conquista. Muito feliz, professora muito boa, ensina a gente, então a gente está gostando muito. É como a gente começar a enxergar um novo horizonte na vida da gente. É como a vida da gente ser apagada e depois começar a clarear aos poucos. Entendeu? Você se sentir feliz, porque você olha a placa do ônibus, você sabe para onde você está indo, o que é que você está fazendo. Você aprendendo a ler e escrever, você sabe conversar melhor, né, se expressar melhor. Se a gente não estudar, não tem como a gente vencer na vida ou ter um futuro. A vontade de se manter bem informado foi o que levou seu Durval a aprender a ler sozinho. Mas somente agora, com 60 anos de idade, ele frequenta pela primeira vez uma escola. O papai colocava na escola, mas eu não ia. Eu ia trabalhar. Que aquela época estava difícil, né, para trabalhar e os pais também não tinham como deixar os filhos em casa, que precisavam de ajudar eu. Criada na roça, Luzinélia só conseguiu se alfabetizar após os 40. Quando chegou aqui, 2 anos atrás, ela não sabia escrever nem o próprio nome. Hoje eu trabalho de auxiliar de conservação, mas o produto que eu pego, eu já sei ver o que eu estou fazendo, qual é o tipo do produto que eu estou aplicando numa mesa, que eu estou aplicando no chão.
E eu já sei divulgar os nomes, e antigamente eu não sabia. Toda vez que eu venho aqui e vejo a Lu, é uma realização que eu fico, é um trabalho meu que eu vejo frutos. Cada um com uma história, com uma dificuldade, mas todos com o mesmo sonho: concluir os estudos, garantir um futuro melhor, ser alguém. Quando a gente estuda e aprende a ler, com certeza nós temos mais facilidade de realizar o nosso desejo, o sonho que a gente tanto almeja dentro do nosso coração, né? Mas eu pretendo amanhã depois eu conseguir ser uma professora, quem sabe não? Quem sabe eu ser um advogado? Eles buscam na escola uma transformação para a vida deles e para a vida da família. Então isso é muito gratificante. Não podemos negar, a educação é uma ferramenta extremamente útil para combater a pobreza e a desigualdade, elevar os níveis de saúde e bem-estar social, criar as bases para o desenvolvimento econômico sustentável e a manutenção de uma democracia duradoura. Analfabetismo, este é um problema de todos. Queremos seguir este assunto com o reverendo Jeremias Pereira, depois de um pequeno intervalo. Não saia daí. Cai a chuva sobre o mal e o bom, nasce o sol e nem faz distinção. Assim é a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de pois só alguns assim conseguem compreender. Ô, gente boa, que nosso Senhor te abençoe e te guarde, hein? Você olhou minha blusa aí e falou assim, fugiu do padrão, né? Não, esse é padrão também aqui, cada dia. Que Deus te abençoe e te guarde. E que o nosso Senhor te visite com aquela alegria que você está precisando para hoje, não é mesmo? Para hoje, agora. Deus te abençoe aí, renove sua coragem, renove suas forças e te mantenha firme, mesmo nesse dia mau. Amém? E aí, é bom ler ou não? Ah, tem gente que diz assim, eu sei ler, mas não gosto de ler. Conhece esse povo? Não gosto de ler. Outras pessoas dizem assim, eu queria tanto saber ler, mas eu não aprendi a ler. Nós mesmos temos uma pessoa tão amada na nossa família, uma dindinha querida, que já tem seus 80 anos e que, por várias situações, acabou não aprendendo a ler. Mas uma mulher inteligentíssima, que percebe a vida e que dá opiniões tão preciosas. Não é porque uma pessoa não sabe ler que ela é boba, entendeu, né? E muita gente que sabe ler não aproveita essa bênção e esse desafio tão grande que é a gente aprender a ler. Aprender a ler é complexo.
mas é uma bênção. E aprender a ler, ele é fundamental na vida de qualquer pessoa. Então, quando hoje o Cada Dia quer dar essa ênfase, que todos nós, servos do nosso Senhor Jesus, nós temos que dar as mãos a todos que lutam para erradicar o analfabetismo aqui da nossa pátria. A Bíblia nos exorta a isso. Quer ver? Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Deus é um Deus que quer que a gente saiba ler na sua língua. E se a gente puder ler em outras línguas, melhor ainda. Por que que Deus quer e tem interesse em que o analfabetismo seja erradicado? Porque Ele, reiteradas vezes, escreveu a Bíblia, repete várias vezes, você escreverás nos umbrais da porta, escreve a visão para que até aquele que passa correndo leia. A Bíblia exorta, persiste em ler, em estudar e em ensinar a palavra do Senhor. Então, Deus é um Deus que deseja que as pessoas aprendam a ler, porque ao saberem ler, elas ganham várias coisas, quem sabe ler. Primeiro, a pessoa se sente mais, sua autoestima elevada, não é verdade? Quem sabe ler, conhece o mundo. Quem sabe ler e tiver um pouquinho de paciência, vai navegar em tantas coisas. É claro que nós não estamos desprezando a questão da TV, dos filmes, da internet, nada disso. Mas quem sabe ler, aprende tudo, é ou não é? Quem sabe ler e dedicar um pouquinho, pode compreender tantas coisas, fazer perguntas, conversar com outras pessoas, ter uma referência, uma bibliografia, uma sugestão. Deus deseja que as pessoas saibam ler, porque a Bíblia, ela foi escrita para guardar o ensino de Deus, para transformar as nossas vidas e nos levar ao conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aliás, foi João, o apóstolo do nosso Senhor, que escreveu as seguintes palavras. Veja aí. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Os ensinos de Jesus, as mensagens de Jesus, os milagres que Jesus realizou, as palavras de salvação foram registradas na Bíblia para que você e eu pudéssemos ler ou alguém ler para nós, para que nós tivéssemos a experiência da fé, a salvação, o perdão dos pecados, porque você sabe, você precisa ter um encontro com Jesus agora, não é depois da morte, é o encontro com Jesus que te livra da morte e da condenação eterna. Por isso que Deus mandou registrar. Ora, se Deus teve tanto zelo e cuidado para que a história da fé fosse registrada, nós, servos de nosso Senhor Jesus, devemos ter atenção para cooperar, para que as pessoas aprendam a ler e possam ter acesso à palavra de nosso Senhor. E por isso que a igreja é missionária, porque a igreja vai investir em missões, vai preparar pessoas para que elas possam aprender uma língua difícil, traduzir a Bíblia para aquela língua, alfabetizar as pessoas na sua própria língua, para que elas conheçam a Cristo e, conhecendo a Cristo, tenham a vida eterna. Como é importante saber ler, não é verdade? Então eu quero pedir que você ore pelas professoras que alfabetizam crianças. Nem sempre o salário compensa. Eu tenho tanta gratidão. Por Dona Maria, já falei com ela uma e outra vez aqui, Dona Maria de Seu João Domingos, que me ensinou a ler na reguada. Hoje não pode mais, não cadeira no professor. É tenso, não é? Mas eu dou graças a Deus que ela me ensinou a ler.
E eu gostei de ler, e gosto de ler até hoje. Tenho uma biblioteca com milhares de livros, e a oportunidade de ler hoje na internet, nos tablets, na biblioteca digital, ó quanta coisa boa para quem aprendeu a ler e se dedica a ler. Então, ore pelos professores, encoraje os professores, ajude a que eles tenham melhores salários. Agora, use a sua própria igreja, a sua ação social. Pense em projetos que podem ajudar jovens e adultos que não tiveram oportunidade de serem alfabetizados na infância, a serem alfabetizados agora. Nós temos tido tanta alegria, gente boa, com projetos que a 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte tem desenvolvido para a alfabetização de crianças, de adultos, de adolescentes e de gente já da terceira idade. Temos feito projetos para ajudar comunidades como ciganos, quilombolas, para que possam serem alfabetizados, para que possam ter melhor cidadania, para que possam ter acesso à palavra de Deus e para que possam ter um encontro com Jesus, nosso Senhor. Há um outro analfabetismo que precisa também ter atenção, que é o analfabetismo digital. A pessoa precisa aprender a mexer com o computador, mesmo na 4ª idade, se ela tiver, não é? As crianças hoje já nascem assim, não é não? Quase com chip. Já põe um tablet na mão do menino, ele passa o dedo, ele mesmo já mostra as fotos para nós. Qualquer um aí, talvez, com mais de 40 anos, já pegou um celular e não deu conta nem de ligar, não é? Aí chama um menino de 8 anos ou 9, seu filho ou seu neto, e fala, liga para mim, o menino ligou, resolveu, baixou não sei o quê, baixou um aplicativo, já faz isso, já faz aquilo, e a gente pergunta assim, você leu o roteiro? Você leu as informações? Você leu como é que funciona, que aprendeu depressa? O menino não lê nada disso, já sabe mexer com aquilo e de vez em quando nós estamos aí, ó, não sabe nem ligar. Então você precisa investir. Ah, minha mãe não aprende mais. Aprende! É preciso investir. Nós temos projetos de inclusão digital para gente da terceira idade, para jovens pobres. Olha, o espaço da sua igreja pode ser usado para isso. Usado para alfabetizar jovens e adultos, usado para a inclusão digital. É tenso, mas é bom quando a gente vê uma pessoa progredindo. É ou não é? O melhor da história é que quando uma pessoa começa a ler, um novo mundo se descortina e o mundo espiritual, que é o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, aí encontra uma coisa maravilhosa. Ajude as pessoas a aprenderem a ler. Ajude as pessoas a terem a oportunidade de ter inclusão digital. Você vai estar fazendo um bem em vários níveis a essa pessoa, mas o principal dele é que quando uma pessoa aprende a ler, a gente pode pôr a Bíblia nas suas mãos e Deus pode trazer para ela salvação e vida eterna. O analfabetismo precisa ser erradicado do Brasil. Vamos ajudar. Nossas igrejas têm um potencial enorme para participar desse movimento. Pense aí, gente boa. Coopere aí, professores aposentados, gente inteligente, crie um projeto, põe o pé na estrada. Quando a gente alfabetiza alguém, no final dessa sequência é que a pessoa tenha um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. O encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo faz a vida dela saltar para a eternidade. Naturalmente que Deus nunca desprezou o analfabeto. Então Deus deu muita criatividade a pessoas que gravaram a Bíblia, que fizeram filmes da Bíblia, que contam histórias da Bíblia, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a pessoa pode ouvir. Quem sabe ler, leia a Bíblia para alguém da sua família que não sabe ler. Leia a Bíblia para que essa pessoa tenha um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus é poderosa para transformar as nossas vidas. Você que sabe ler, leia a Bíblia. Você que não sabe ler, peça alguém para ler para você. E todos nós
sejamos cooperadores, para que tanto o analfabetismo, que a pessoa não sabe ler, seja erradicado, e também o analfabetismo digital seja minimizado ou até acabe no meio das nossas famílias e das nossas igrejas. Bem-aventurado os que leem, os que ouvem e os que guardam a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor mandou escrever essa Bíblia. E nós te agradecemos pelas pessoas que o Senhor capacitou e que tantos de nós teve a bênção de ter uma professora, um professor, alguém, Senhor, que nos ajudou a aprender a ler. Louvado seja o teu nome. Agora eu peço que o Senhor nos ajude a ser instrumentos de bênção, tanto para a inclusão digital, como para a alfabetização de pessoas. Abençoa as nossas igrejas, que elas sejam canais de bênção, para cooperar com os educadores da nossa nação, para que o analfabetismo seja erradicado dessa pátria amada Brasil. Oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Ô, gente boa, o programa Cada Dia, trazendo uma palavra de esperança, uma palavra de alerta, plugado nas necessidades de sua vida e na vida da nossa pátria. Fale com a gente, 0800, é de graça. Ou então escreva uma mensagem aí no nosso site. E em Belo Horizonte, você tem a 8ª Igreja Presbiteriana, em frente ao Minas Shopping, um lugar de cuidado e de cura. Encontre conosco, domingo, 7 da manhã, às 9, às 11, 17 e 19h30. Espero você lá para um abraço, hein? Quando chegar lá, diga assim, ouvi no Cada Dia. Um abraço, hein, gente boa? Que o Senhor te abençoe, te guarde e conforte o seu coração. Para ajudar você a enfrentar com coragem e fé o seu dia a dia, publicamos o Cada Dia. O Cada Dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Há um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso ajuda você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia, em casa, no ônibus, no intervalo do almoço ou, melhor ainda, com sua família. Para receber gratuitamente em sua casa o exemplar desse mês, ligue para 19 37 41 3000 durante a semana no horário comercial. Anote aí, 19 37 41 3000. Você pode fazer também sua assinatura do Cada Dia e receber 12 livretos durante um ano. Se preferir, peça seu exemplar gratuito por e-mail cadadia@lpc.org.br. Comece bem o seu dia lendo o Cada Dia.